Sou Arlene de Catendê, Mameto de Inquice, mediadora desta roda de conversa, Cultura Afro-Brasileira e Relações Raciais na cidade de Nova Iguaçu. Com estas maravilhosas mulheres, mês de março, mês das mulheres e das mães das águas sagradas. Salve todas as mães, Kiwa Maamba, Mameto Kialombô, Marise Conceição e Sandra Cruz estarão fazendo parte dessa roda de conversa. Essa roda de conversa faz parte do projeto Falando de África, Ponto de Cultura Preservando as Raízes, CISIM, Centro de Integração Social Inzo Yaunzambi, com o patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Vamos começar aqui com a nossa querida participante, companheira, amiga de luta, Marise Conceição. Bom dia, Marise. Bom dia, Arlene. Bom dia, as companheiras Sandra e Tamara. Bom dia a todos. Eu sou Marise Conceição, sou moradora da cidade, sou professora da rede pública estadual e municipal, professora de História, atuando na rede há mais de 30 anos. Sou mestre em Educação e, no momento, doutoranda em História Social na FFT-UERJ. Então, Marise, qual é a sua visão de toda essa parte, né, de preservação da cultura, né, de toda essa luta da mulher, né, em prol da nossa cultura aqui, a cultura negra, da afro-brasileira, né, da cidade de Nova Iguaçu? Bom dia de novo. Quero agradecer, né, que eu fiz a minha apresentação, mas não fiz um agradecimento à Arlene pelo convite para participar do projeto Falando de África, e falando de África na cidade de Nova Iguaçu. Então, Arlene, a importância do movimento social, né? O movimento social é o que vai fazer a diferença em relação às relações raciais na cidade, né? Naquilo que diz respeito à questão da cultura, a questão do incentivo ao trabalho com a cultura negra nas escolas, principalmente, né? E aí, a gente pensando em falar das relações raciais na cidade, e a princípio eu estava pensando que nós começaríamos essa conversa falando, contextualizando, né, mais ou menos, a partir da Lei 10.639, né, que foi promulgada no dia 3 de março de 2003, né, uma lei que fez agora, dia 18 anos, né, e que foi a primeira lei assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em função do seu compromisso, de um compromisso firmado com o movimento negro, com a luta do movimento negro em prol da educação, né, em trazer a educação das relações étnico-raciais para o currículo escolar. E essa é uma luta muito grande do movimento negro, né? E quando a gente pensa a luta do movimento negro, geralmente se pensa numa coisa mais macro, né? Pensa movimento negro no Rio de Janeiro, né? E a gente tem, na realidade, a cidade numa postura muito ativa e muito proativa, né? Em torno da cultura afro-brasileira, né? Então, o que acontece? Nas minhas pesquisas, né, eu estou pesquisando o movimento negro agora para a minha pesquisa de doutorado, e o que eu tenho encontrado de documentos apontando o movimento negro na Baixada Fluminense é, assim, muito interessante. Mas que bom, né? Então, são muitos documentos da década de 70, né, em plena ditadura militar, quando o movimento negro e os outros movimentos sociais estão se reestruturando, né, num processo de início da abertura política no governo militar, e o movimento negro, dentre esses movimentos sociais, é um dos mais atuantes.
E vem fortalecer, né, todas essas lutas, todas essas... Sim. Até pela questão mesmo da igualdade, né? Exato, porque o movimento negro, né, primeiro que os ativistas do movimento negro, eles estão atuando no movimento negro, nesse processo de construção do movimento negro contemporâneo, mas estão também atuando em diversas outras frentes de luta, né, contra o processo de autoritarismo, né, todo o processo de repressão do governo militar. E dentre essas lutas, a luta do movimento, a gente vai ter a luta do movimento de mulheres, do movimento LGBT, né? Então são muitas, do movimento indígena, né? Que também tem encontrado bastante documento em torno do movimento indígena. Dos quilombolas, né? Das comunidades de terreiro, exatamente. Né? Então, assim, a década de 70 é uma década de muita efervescência de todos os movimentos sociais, né? Em prol do processo de redemocratização do país, em prol do Estado de Direito. Né? E nessa lógica do Estado de Direito, cada um desses movimentos sociais estão discutindo as suas questões específicas, né? Estão pautando as suas questões específicas. E aí a gente pensa, essa luta está pensando numa coisa macro, né? Mas a gente vai ver o quê? Muitos movimentos sociais em Nova Iguaçu discutindo e trabalhando com a questão da história e cultura africana e afro-brasileira, né? Então, e aí eu estou falando de Nova Iguaçu, mas falando de Baixada Fluminense como um todo, a gente vai encontrar assim, muitos documentos, né, onde várias organizações nessa região estão surgindo, e essas organizações estão surgindo pautando a questão da história e cultura africana e afro-brasileira, pautando a questão da luta negra em prol dos seus direitos. Certo. Esse momento foi um momento assim, essencial, primordial, foi um momento que demarcou realmente a luta, né? De todos esses, ou não? Sim, com certeza, né? Com certeza, porque a gente tem um momento de refração dos movimentos sociais, que é um momento de maior repressão, né? do governo militar, e a partir de meados, né, da década de 70, a gente tem uma reação, né, da sociedade como um todo, e nesse processo de reação a gente vai sendo formados esses movimentos, né? Esses movimentos sociais, né, que vão estar na luta pelo processo de redemocratização e pautando, dentro dessa luta mais geral, pautando as suas questões mais específicas. E o movimento negro, ele vem pautando, né, principalmente uma denúncia, né, em torno do racismo brasileiro, racismo institucionalizado, da estrutura racista que é o Estado brasileiro, né? E dentro dessa estrutura racista, o movimento negro vai pautando a questão da desigualdade e como o negro ele vai aparecer estatisticamente, né, dentro das piores estatísticas no nível de emprego, no nível de educação, né, no acesso à saúde, no acesso à previdência, entendeu? E é dentro dessa lógica que o movimento negro começa a atuar, né? E a gente vai encontrar... Tem uma qualidade de vida melhor. Sim, com certeza, né? Pautando qualidade de vida e pautando principalmente, né, o acesso ao direito, né? O acesso à cidadania, né? Pautando a cidadania de fato, né? Porque a cidadania legal, essa história de todos somos iguais perante a lei, ela está posta, né? Mas quando você vai para o campo da ação, para o campo do exercício desse direito, então a situação muda. E o movimento negro ele vai exatamente pautar isso, né? Então a gente vai ver na Baixada Fluminense várias organizações da década de 70 e da década de 80 trabalhando com essa questão, com pequenos núcleos, né? Mas num processo muito proativo na Baixada Fluminense. Né? E em Nova Iguaçu a gente vai ter também grupos muito expressivos, né? Por toda a Baixada a gente vai ter, e em Nova Iguaçu nós vamos ter grupos muito expressivos, como é o caso do grupo 20 de novembro, né? Que se reunia ali, onde era a Caritas Diocesana, ali na Alberto Chaves, né? Não sei, eu enfim, sei. né? Ali onde era a Caritas, bem aqui, né? Próximo aqui do Guanabara.
onde esse movimento 20 de novembro em Nova Iguaçu, né, ele era um movimento extremamente ativo, tanto em Nova Iguaçu quanto no Rio de Janeiro. Né? É um dos movimentos que estão pautados nos documentos do Serviço Nacional de Informação, de Vigilância e Repressão ao Movimento Negro. Né? Então, o 20 de novembro ele consta em vários documentos, né? E toda a sua ação, a atuação da sua militância também está lá, devidamente registrada nos órgãos de repressão. E aí a gente vai ter o quê? Né? Além do 20 de novembro, vários outros grupos de mulheres negras na cidade de Nova Iguaçu, isso na década de 70 e 80. Né? Nova Iguaçu vai ser o palco do primeiro encontro estadual da cultura negra, em 78, se não me engano, e vai ser palco também do segundo encontro estadual, né, do movimento negro em 86. Né? E essa organização toda, ela está muito pautada nesses movimentos negros que a gente vê, nessas várias organizações negras que a gente tem na Baixada. Então, esses dois encontros vão receber lá no Centro de Direitos Humanos um contingente muito expressivo, né, do movimento negro de todo o estado do Rio de Janeiro, né, e de algumas entidades fora do Rio. Nova Iguaçu vai ser também palco do primeiro encontro estadual de mulheres negras. Né? E a gente vai ter uma presença muito forte, por exemplo, de Mandiata, Lúcia Xavier, né? E outras mulheres ou que são da Baixada, que circulam nesse espaço. A Lúcia Xavier da Crioula, da Crioula, exatamente. Né? Entre outras, né? Eu estou falando sim. Porque é uma Mandiata é um nome que sempre lutou pelos nossos direitos, exatamente. Né? Que sempre foi um nome muito forte dentro da nossa cidade, né? Exatamente. Né? Mandiata, ela tem uma importância, uma representação em torno da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu muito grande. Verdade. Né? Cada um de nós aqui que conviveu com ela compreende muito bem a importância dela, né, na preservação da cultura afro-brasileira, né, e na luta pelos direitos das mulheres. Né? Então, esses encontros eles vão aglutinar várias organizações negras, né? E vão estar também registrados pelos órgãos de repressão, porque eles também estão sendo vigiados. Tudo que está acontecendo em torno dos movimentos sociais, em torno do movimento negro, está sendo vigiado. Né? E aí a gente está falando década de 70, década de 80, né? Na década de 90, a gente vai ter alguns grupos também se construindo, mas a gente tem um boom mesmo dessas organizações na década de 70 e 80. Né? Quando a gente chega nos anos 2000, porque os movimentos sociais eles têm mesmo esse processo de crescimento e de estagnação, e tal, é comum nos movimentos sociais. Né? E aí, quando a gente começa os anos 2000, a gente vai ter de novo, né, esse grande crescimento de organizações negras retomando, né, as lutas pela educação das relações étnico-raciais, a luta pela mudança, né, curricular, de forma que possa trazer a história do negro para esses currículos. Né? E essa luta, ela é fruto, eu estou falando da década de 70 e 80, mas ela é fruto de lutas anteriores do movimento negro também. Né? E quando a gente chega em 2000, nos anos 2000, processo de articulação, com o governo federal, uma das pautas do movimento negro é exatamente isso. Uma lei que determine que a história e cultura africana e afro-brasileira seja ensinada nas escolas. E essa lei ela vai se constituir a partir de várias outras leis que já tinham sido promulgadas em várias outras cidades do país, estados e tudo mais. E Nova Iguaçu, em 1995, tem um decreto de lei que institui a história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares. Isso em 1995. Né? Se você pega a lei... Antes da lei, porque a lei é de 2003. Antes da lei de 2003. Então, Exato. se você pega o decreto,
Tá lá o trabalho com história e cultura africana nas escolas, o Dia da África, né, é pautado o Dia da África, com todas as diretrizes de como as escolas, né, e a cultura da cidade, porque naquela época a Secretaria de Educação e Cultura eram unificadas, né, de como a cultura e a educação poderiam trabalhar com a história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas e no campo da cultura, né? Pensando essa lógica de cultura e educação juntas, né? Até porque eu não consigo conceber educação e cultura dissociadas, né? De jeito nenhum. Você não forma um cidadão completo se você dissocia uma coisa da outra, exatamente, né? Então, e aí a gente está falando de 1995, uma lei com todas essas diretrizes prontinha para que o operador de direito, né, no caso, as secretarias de educação e a Secretaria de Educação e Cultura, que eram unificadas, né, tivessem ali, né, no campo da legalidade, meios e mecanismos de instituir e trabalhar com essa história, né, com a nossa história, nos bairros, nas escolas, né, e isso no momento em que a Baixada Fluminense inteira, e em especial Nova Iguaçu, era um celeiro, por exemplo, de folias de reis, né, de casas de umbanda, de candomblé, entendeu? Então, mais uma vez, quer dizer, de 95 até 2003, a lei simplesmente não foi aquela coisa que a gente ganha no campo, né, do direito, mas na hora de exercer esse direito, não consegue, né? E a gente não consegue exercer esse direito exatamente porque a gente vai esbarrar também no campo legal, né? E aí, quando chega em 2003, com a assinatura da Lei 2000, da Lei 10.000... Você vê isso, Marice, como uma responsabilidade dos gestores da época, ou até um pouco sobre a responsabilidade nossa também, de não cobrar, de não começa a se cobrar, né, da gestão, cobrar da prefeitura, cobrar das secretarias, né, que essa lei fosse realmente... Ou a falta de conhecimento também, porque muitas pessoas nem sabem que acontecia isso, né? Que existia essa lei, né? Todo mundo sabe da lei de 2003 em diante, né? Eu mesma sou muito sincera de dizer, não sabia que existia essa lei antes de 2003 na nossa cidade. Então, o que aconteceu que essa lei não conseguiu sair do papel? Então, Arlene, o que você está dizendo. Acho que primeiro que tem a questão do desconhecimento, né? Ninguém luta por aquilo que não conhece. Exatamente. Então, se você for pensar no campo social, né, por que a sociedade civil não cobra aquilo que é teu direito, que está lá, está na lei, que você tem o direito, né? Você imagina, se com a Lei 10.639, que foi tão divulgada e discutida no campo acadêmico, no campo social, no campo político e tudo mais, não houve, né, uma mobilização social para que ela de fato fosse implantada, né, implementada, você imagina anterior, né, quando a população não tinha tanto acesso, né, ao que se passava, por exemplo, no campo político, né? E na década de 90 também, a gente tem uma ação muito grande desses movimentos sociais. Se você for pensar, por exemplo, no caso das folias de reis, eram uma atividade que acontecia praticamente em todos os bairros da cidade. Sim, tinha lá as suas folias de reis. Sim, todo ano minha avó eu cresci recebendo, minha avó recebia folia de reis todo ano. Então, todo ano, em janeiro, eles estavam lá. E depois, nunca mais. E eu recebi agora esse ano. Ah, que bom. Então, estamos retomando, né? E aí, se você for pensar, por exemplo, a lei de 95, ela contempla, por exemplo, a história dos terreiros, né? A história das religiões afro-brasileiras, né?
no momento em que a gente tinha um número, né, maior, eu diria, de espaços, né, da religião afro-brasileira. E aí, quando chega em 2000, na realidade, a Lei 10.639, ela é uma compilação de todas essas leis, que eu estou falando de Nova Iguaçu, que a gente está falando do nosso lugar, mas, assim, em todos os municípios brasileiros, ou em boa parte dos municípios, em alguns estados brasileiros, já existiam ações, né, da sociedade civil aliadas ao poder público, no sentido de trazer a nossa história para a cultura, para a educação. Né? Então, a Lei 10.639, se você vai pegar lá as diretrizes que construíram a lei, você vai ver todo esse histórico, mas no campo macro, né? O campo do Estado brasileiro. Né? E a gente está falando do nosso campo aqui. Né? E aí, a partir de 2003, com a implementação, com a Lei 10.639, né? Então, assim, a gente tinha um panfletinho do SEAP que dizia: nossa história agora é lei. Por quê? Até antes, né, não era lei. Então, a história e cultura africana e afro-brasileira, ela estruturava a sociedade, porque a sociedade brasileira tem como base a cultura africana e afro-brasileira, né? Mas não estava no campo legal. A Lei 10.639, a Sandra, né, pode falar bem sobre isso, ela vai trazer para o campo legal a história e cultura africana, né, para os currículos escolares. E aí você me pergunta, mas não operar esse direito, é um direito, a nossa história é lei, mas não operar essa lei é uma questão de falta de conhecimento, de falta de ação cidadã da sociedade civil, é um descaso do poder público. Então, na realidade, você tem aí duas chaves, né, para que até hoje, 18 anos depois, a gente ainda esteja lutando pela implementação da Lei 10.639. Né? O primeiro é que a gente ganhou no campo legal, a lei está ali, né? Só que o Brasil tem uma tradição da lei para inglês ver. Né? Então, a lei foi promulgada, né, no campo federal, e estados e municípios deveriam construir, a partir das diretrizes colocadas para a implementação da lei, as suas próprias formas dentro da sua realidade, né, para a implementação da lei. Agora, a base dela era a alteração curricular, para que história e cultura africana e afro-brasileira estivesse nos currículos escolares. Né? E você, de fato, não muda a atuação do professor, que está lá na ponta, se você não tiver uma mudança curricular. Porque o professor, ele trabalha com currículo. Certo. Né? E esse currículo, ele vai trazer aquilo que o poder hegemônico, que é de interesse do poder hegemônico. Então, o que aconteceu? Vários municípios, várias cidades fizeram cursos, porque naquele momento, inclusive, o governo federal financiava vários cursos de formação para professores, cursos de formação para gestores. Né? Então, todo mundo fez cursinho, todo mundo aprendeu uma coisinha ali, uma oficininha aqui, não sei o que lá, papapá, mas fazia atividade no 20 de novembro. Não conseguia fazer essas atividades o ano todo, né? Exatamente. Ficavam só no novembro, né? Fazia essas atividades no 20 de novembro. Né? E aí que entra a sociedade civil e o poder público. Por quê? Se o gestor é obrigado, né? Porque infelizmente a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Né? Então a lei ela traz nas suas diretrizes que estados e municípios deverão, né, fazer essa implementação. E aí o que a gente tem? O poder público não faz a parte dele e a sociedade civil, por sua vez, né, pelo desconhecimento, principalmente, né, e por toda uma questão de preconceito racial também, né, principalmente no que diz respeito às religiões de matrizes africanas, já concluindo, né, trabalhar com história e cultura afro-brasileira nas escolas sempre foi relativamente tranquilo. Agora, quando você vai para da cultura
Afro-brasileira, trabalhar as religiões de matrizes africanas, porque você não pensa cultura afro-brasileira sem pensar em religião de matriz africana, aí a situação complica, né, nas escolas. É aí que, na maioria das vezes, a gente emperrou no sentido de implementação da lei. Obrigada, Marisa, foi maravilhoso a tua explanação. Agora vamos conversar um pouquinho com a Sandra, né? O que você acha, Sandra? Depois de Marisa, olha a responsabilidade. Sobre tudo isso, né? Como é que se desenvolveu esses anos todos a cultura afro-brasileira e as relações raciais na nossa cidade, né? Então, primeiro vou me apresentar, né? Meu nome é Sandra, sou Sandra Cruz, sou professora de História da Rede Pública aqui em Nova Iguaçu. Sou advogada, né, numa luta também. Eu digo que eu sou advogada porque eu sou advogada de um setor da sociedade, né? Eu estou começando uma carreira de advogada, mas com um setor muito direcionado. Eu trabalho com a questão do cárcere feminino atualmente, né? Dirijo uma associação que trabalha com mulheres encarceradas. E aí, quando estou ouvindo Marisa fazer o histórico, né, do movimento e falar da Lei 10.000, a Lei 10.639 é o nosso marco para pensar a educação. Seria, se não fosse todo esse histórico, todo esse passado que a gente tem de luta. E a gente vem dizendo muito que é uma luta antirracista na base, né? E eu estou ouvindo a Marisa falar, a gente tem um decreto de 95, a gente tem a lei de 2003, e se você me perguntar hoje, que eu ainda estou dentro da escola do município, né, trabalhando tanto no município como no estado, eu ainda diria, a lei ainda está em fase de implementação. O que aí a gente sempre dificulta tudo, né? Sim, e a gente sempre faz uma discussão que é assim, é a vontade do gestor, é a vontade da equipe pedagógica, é a má vontade dos professores? Não, é uma luta que tem que ser antirracista. Porque a base da não implementação, né, Marisa fez uma explanação maravilhosa de um histórico do movimento negro que está aí há décadas lutando, né? E eu fiquei encarregada na nossa roda, vamos falar dos avanços e dos retrocessos. A gente vai ter avanços à medida que o movimento social exige uma legalidade, né? Então, vamos estar, que é o quê? É lei que se precisa? Então, a gente faz a lei. Mas a estrutura da nossa sociedade, ela é racista. Então, eu tenho a lei. Se o problema é a exigência da lei, a lei é promulgada, entra em vigor. Na nossa cidade, vira um grande boom. Nós estávamos todas aqui, né, todas nós aqui, lutando em grupos, em movimentos, em sindicatos, e nós sabemos como foi, né, o auge de 2003, 2004, governo Lula, e a gente com pontos de cultura, trabalhando, batalhando, e eu digo que era um momento de euforia, né, de muito avanço, porque a gente via, de fato, a nossa história refletida, né, nos lugares. Mas aí, quando você passa o portão da escola, Marisa aponta muito bem, você pode trabalhar a história da África, sem problema. Você pode trabalhar a história do negro, sem problema, desde que você não toque naquilo que vai tocar a branquitude da sociedade, que é a questão da cultura, é trazer a religiosidade para a roda, é discutir a questão ancestral. Né? E por que eu falo disso? Porque a gente tem um casamento, né, muito grande e infeliz no nosso país, que é o encarceramento de jovens e negros. É um país com uma população muito grande, é um país... Nós somos o segundo país, né? Aliás, na América Latina, nós somos o país mais negro dentro de toda a América Latina. Então, a gente tem uma população que está concentrada de negros. E o que a gente está fazendo com esses negros? Se eu levo para a escola a valorização da cultura negra, eu vou dar a esse jovem o empoderamento. Eu vou dar a esse jovem uma consciência de que ele é capaz, de que ele é que está ali no domínio de uma situação. E a gente vê isso quando Marisa é professora, faz projeto na escola, eu sou professora, faço projeto na escola. Quando você executa um projeto na escola de valorização da cultura negra, você vê os olhos brilharem daqueles que estão ali dentro. Por quê? Porque eles representam aquela escola. Quando eu estou de frente de uma turma, eu tenho uma turma de jovens negros diante de mim, de adolescentes negros. E quando eu estou dentro do DEGASE, como eu faço um projeto de leitura, de remissão de pena pela leitura, com jovens no socioeducativo, meninas, ontem eu estava lá, eu também tenho ali uma turma de jovens negras encarceradas, mulheres e meninas transexuais e que estão ali encarceradas pelos mesmos motivos, né? Em razões diferentes. Então, quando a gente fala de avanço,
A gente pensa a promulgação da lei como a grande oportunidade da gente fazer diferente, de mudar uma sociedade. Mas a branquitude não vai dar essa conta fácil. Então, ela vai minando. E à medida em que a gente vai tendo, minando a educação, minando a promulgação da cultura, a gente vai fazendo com que os nossos jovens sejam encarcerados e mortos. Então, hoje, a gente está aqui no Atlas da Violência de 2020, 75% da população carcerária no Brasil, que é a terceira população no mundo, nós somos um dos países que mais encarceram no mundo inteiro, 75% é de negros e jovens, né? De até 29 anos, até 35 anos, que agora eles estão ampliando, né? E aí começa a ampliar as categorias para caber todo mundo ali dentro, né? Então começa a ampliar, e aí até 35 anos agora também ainda é jovem. E aí, para diminuir os percentuais e disfarçar, eu digo que são os mecanismos que a branquitude vai utilizando para estar minando uma cultura. Então, aqui em Nova Iguaçu, nós tivemos um avanço muito grande, né? Eu marco até 2007, né? Que a gente vai ter o primeiro governo, e aí não vamos ficar citando quem estava, todas nós sabemos, sim, mas era um governo que, de alguma forma, estava ali valorizando os pontos de cultura que estavam acontecendo em toda a cidade. Se você fosse ao 32, fosse a Tinguá, fosse a Juscelino, em qual ponta você estivesse da cidade, tinha um movimento de hip hop, o movimento das folias, o movimento dos meninos, dos rappers, né, em Morro Agudo. Então a gente teve um avanço, uma valorização. E nas escolas a gente também avançou. E com isso, né, Sandra, valorizava a própria identidade dessas crianças. Sim. Porque a criança saía da escola e ela ia para um ponto de cultura, sim, ou para um pontinho. E eu tirava da marginalidade. Exato, tirava da marginalidade, e ela ia aprender um pouco sobre a sua própria cultura. Sim. Na prática, né? Sim, e quando a gente está falando da marginalidade, eu tenho feito uma explicação, porque quando a gente fala da marginalidade, parece que a gente está dizendo assim, então tá, é todo mundo da periferia, todo mundo marginal. Não, é a margem de direitos. Sim, sim. Né? Então, esses meninos, eles são colocados à margem. Quando a gente tem... Então, a gente vai ter um boom de mais educação, de escola aberta. E eu não estou fazendo propaganda de nada, eu só estou dizendo que era um espaço onde esses jovens não estavam à margem. Eles estavam dentro de um espaço que garantia um acesso à cultura, porque ali eles faziam capoeira, ali eles faziam oficina de percussão, eles faziam música, eles faziam poesia, eles faziam rap. E, de alguma forma, enquanto seus pais, né, suas mães, em sua maioria, estavam no trabalho, eles estavam num espaço que garantia um acesso. E por que tinha tanto movimento? Porque aquilo ali tinha uma identidade. Eu olho e me vejo naquilo ali. Então, isso faz com que esse movimento cresça, né? Então, a gente vai ter isso. E aí, quando a gente chega em 2007, é como se tivesse um corte, né? E aí, eu não voltei, que enquanto isso as escolas estão discutindo implementação. E passaram-se 18 anos. Eu estou discutindo implementação, gente. A gente fez semana de planejamento agora, nós estamos na modalidade online. A pandemia veio para acentuar a diferença de uma forma radical. A gente sabe que nossos alunos hoje, eles estão mais à margem ainda, ou seja, estão mais marginalizados ainda. E aí eles estão ali, e eu estou em 2021, 18 anos depois, discutindo a implementação da Lei 10.639 nas escolas. E quando eu coloco no meu currículo, lá dentro de uma escola do município, que eu vou fazer, que eu passo um vídeo falando de crianças de candomblé, eu tenho a minha orientadora ainda hoje dizendo para mim que acha que aquilo não comporta. Que eu deveria mudar porque eu estou indo numa linha que não comporta. Então, a gente costuma dizer que é assim, a escola vai afastando, né, as nossas crianças, os nossos jovens da nossa cultura, da sua identidade, e empurrando eles para dentro de um cárcere onde a sociedade quer jogar para baixo do tapete todas as questões que são direitos, né, adquiridos, implementados em lei, promulgados. Então, a gente tem algumas leis, como a lei de cotas, é um resultado desse movimento de avanço que a gente vai ter a partir da 10.639. A gente vai ter mais acesso, mas ao mesmo tempo em que eu vou abrindo algumas portas, eu vou fechando outras. Não adianta eu ter cota para a universidade se eu não tenho acesso ao ensino fundamental. Quando eu faço um levantamento dentro de uma instituição prisional de adolescentes e eu tenho dentro dali nenhum jovem com ensino médio, nem no terceiro ano do ensino médio dentro da idade. Está todo mundo defasado, né? Séria idade. Então, é pensar que sociedade é essa que eu quero, né? É uma sociedade que pensa
que tipo de sociedade? A sociedade que ainda pensa com a branquitude, que pensa o abolicionismo que não aconteceu, né? Porque a gente tem uma sociedade que pensa sobre o olhar branco. E sobre o olhar branco, não nos cabe. Nós não nos encaixamos. Nós aqui somos exceções, né? Eu hoje eu sou mestre em educação pela Universidade Unirio, né? Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e agora voltei de novo para fazer outro mestrado, para trabalhar com justiça e segurança pública, porque eu acho que é preciso uma justiça criminal válida. É preciso eu defender esses meninos, que são os meus meninos, que não têm acesso aqui, que acabam ali e que ninguém faz nada e fica todo mundo achando que está tudo bem. Está tudo bem a gente ter jovens até 29 anos, 75% de meninos de 15 a 29 encarcerados. Como é isso? Não está tudo bem. Claro que não. A juventude negra não tem que ser morta e muito menos encarcerada. Então é uma luta, né? Então quando eu falo de avanço e retrocesso, eu estou falando disso. A gente avançou e a partir de 2008, 2009, a gente retrocedeu e de 2014 para cá a gente vem num retrocesso tão grande que a gente fica sem saber por onde vai caminhar. Então, eu tenho dito que o caminho é uma luta antirracista, é uma luta onde a gente tem que enfrentar essa branquitude, enfrentar essas regras e ir burlando regras, né? Vamos lá fazer outro mestrado para entender como é que a gente vai tirar nossos jovens dali. Mas a gente precisa fazer. Exatamente. E eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço a você, Sandra, foi maravilhosa a sua fala. Infelizmente o nosso tempo... o tempo voa. A gente começa e o tempo voa. Mas se a gente ultrapassar um pouquinho, a gente vai conseguir. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Mameto Pialumbô, né? Sobre também a nossa questão cultural e racial na cidade. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, mas também sobre a questão dos terreiros, né? Dessa agressão aos terreiros, da depredação, das invasões aos terreiros. Como é que a senhora vê isso? Principalmente no local que a senhora mora, né? Sim, que foi um dos locais que foi bem atingido, né? Que foi bem perseguido, né? Agora a gente está um pouquinho mais, depois do Ministério Público, da interferência do Ministério Público, né? A gente conseguiu, parece que, acalmar um pouquinho, mas mesmo assim foi um momento muito difícil para Nova Iguaçu. Né, exatamente, foi um momento muito difícil. Foi um momento muito difícil para a nossa cidade. Tivemos muitas casas depedradas, muitas casas fechadas, incendiadas, invadidas, muitos pais de santo ameaçados com armas na cabeça, crianças passando por isso. E é como você falou, Sandra, são as nossas crianças, são o nosso povo, é o nosso sagrado sendo agredido. E a gente não tem o que fazer. Então foi através do Ministério Público, o doutor Júlio, ele montou toda uma equipe, né? A gente faz parte, inclusive, dessa equipe para trabalhar isso, né? E conseguimos alguns avanços aqui na cidade, inclusive o Navir, né? Que é um órgão, né, que está aqui na cidade para apoiar as comunidades de terreiro, apoiar o pessoal que é perseguido. E a gente está aí nessa luta. Então, mãe, eu queria que a senhora falasse alguma coisa sobre isso, sim, né? Sim, ou o que a senhora queira falar, mas eu acho importante pontuar um pouco sobre isso. Tá bom. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por a gente estar aqui junto, falando desses temas tão importantes. Eu sou Itamara, sou assistente social, eu sou Mameto Dinqui, sou mãe de santo no Parque Flora. E essa intolerância que a gente vem vivendo aí nesse tempo é um desafio, né? Um desafio político, social, econômico, grave, racista, porque nós tivemos meus irmãos, nossos amigos, tiveram as casas depredadas, foram postos para fora alguns com a roupa do corpo, porque você tem que sair em 24 horas em determinados lugares. E foi grave isso, é grave, ainda está acontecendo em vários lugares, em vários casos. Tem amigas minhas que, infelizmente não podem mais voltar para suas casas. E Aí o pessoal, até alguém me perguntou sobre esse pessoal está sofrendo algum trauma. Essa em especial tá,
Aí eu falei, com Não certeza. tem como não. Essa é especial, tá? Porque eram 2 idosas. Esses bairros que foram a maioria que foi atacado, é em torno de onde eu moro, né? O meu não foi atacado. Como eu vi também, minha irmã, sai fora disso, porque o seu não foi atacado. Entendeu? Eu falei, mas o meu não foi atacado, mas ele pode ser Vai sair atacado. fora disso? Eu não sei o dia da manhã, Eu assim não sou mesmo. preta, É exatamente não, assim que eu vi. Eu não sou, não racista luto nenhum. Entendeu? Exatamente assim que eu vi. Falei exatamente do jeito que eu vi. E aí eram 2 senhoras, e uma na cadeira de roda, 2 idosas, né? E a outra mãe de santo também, eles são de Umbanda. E ela falou assim, minha irmã, eu dei almoço à minha irmã, à minha mãe, e fomos almoçar e fomos dormir. Quando eu acordei, um barulho danado com mais de 15 meninos, foi assim que ela falou, e assim até que eu estou botando nas minhas narrativas da minha dissertação. E esse pessoal invadiu, eu fui lá, tudo quebrado. Ela falou que eles fizeram umas bolas de concreto, não sei como conseguiram isso, e rebentaram tudo. Quando eu cheguei lá, uma cena de chorar. E aí, quando eu estava lendo, a gente estava conversando sobre lei, e aí eu li aquela lei, né, de Nova Iguaçu, mas não é o caso de Nova Iguaçu, mas aquela lei da mãe Gilda, que sofreu aquele problema e infartou, essas 2 mulheres poderiam ter morrido também, porque um susto, você está dormindo, 2 idosas, uma na cadeira de roda, outra com mais de 60 anos, elas também poderiam ter morrido. Isso aconteceu do lado da minha casa. Aí o pessoal fala muito em resistência. Resistir ou não resistir a isso? Porque ela e aí eu falando da coisa social e econômica, algumas pessoas têm condições de comprar em outro lugar, sair, começar do zero. Mas tem pessoas que não têm condições de sair do local que você está, então o que você faz? Eu não tenho como lutar com uma coisa assim. Então eu vou desistir. Eu desisto, falo, minha irmã, eu vou desistir, porque eu não tenho mais idade, eu não tenho mais condições de começar isso aqui do zero, porque você não constrói um terreiro de um dia para o outro. O terreiro é uma história, é uma história ancestral, é uma história. Eu, por exemplo, sou herdeira, né? É toda uma história, eu também levo o nome da minha avó. Você herdou a casa da sua minha avó. Né? Então você vê, já tem uma história que você falou da tua ancestralidade, né? Uma história da tua família, muito grande. Né? Então, Exato. se uma pessoa, se acontecer uma coisa grave dessa, que também a gente precisa ser mais olhado, com mais atenção, porque isso é coisa de segurança pública também. Porque uma pessoa, aí eu vou reclamar, aí como eu vi em outras audiência pública, o delegado falando, não tem muitos, o pessoal não vai lá para fazer a denúncia, mas não tem denúncia porque não tem como. Você mora num lugar que eu vou lá e faço uma denúncia, só que depois a polícia vai embora e eu fico lá, eu não tenho como sair de lá, entendeu? E quem me olha depois disso? E até porque você chega na delegacia, a delegacia também não está preparada para esse tipo de denúncia. Hoje nós temos o DEGRAD, né? Mas o DEGRAD é onde? Lá no Rio. Lá no Rio. Em Nova Iguaçu nós temos as delegacias O comuns. acesso aos direitos continua sendo restrito difícil. a uma classe social Exatamente. no país inteiro, né? Como Nova ela Iguaçu falou, não é nem diferente. todos. Se você for ver a lei, né, contra a intolerância religiosa, está lá. Agora, Exatamente. como Por que você você vai lá? Nem todos têm como sair de Nova Iguaçu, pegar 2, 3 conduções para ir até lá, passar o dia todo lá, sem se alimentar, sem poder beber uma água, sem nada e voltar para sua casa depois, simplesmente para fazer um boletim de ocorrência. O acesso Você aos sai de direitos lá com continua papel. sendo de uma Exatamente. classe Aí social, de uma você branquitude. chega Tem aqui em Nova acesso. Iguaçu, procura qualquer delegacia para fazer um boletim de ocorrência, eles não vão fazer um boletim de ocorrência de intolerância religiosa. Isso vai fazer Não vão. de Eles se discriminação. De invasão, de invasão, invasão, de de briga de outras vizinho leis. e lá vai. Então o que acontece? injúria. Injúria. O pessoal Então a gente foi injúria. acaba que a gente continua desprotegidos. Mesmo com o DEGRAD, mesmo com o Ministério Público em cima, mesmo com o navio, como nós temos aqui em Nova Iguaçu, para dar o apoio. Mas quem é as pessoas que vão procurar esse apoio? Quem sabe do navio? Você sabia? Não, Poucas e pessoas começou a sabem. discutir. Eu até Pois é, divulguei já tem um agora, ano, né? já tem Eu um ano, não fez um conhecia, ano agora, eu já não você conhecia. Exato. Então não se divulga, não se fala sobre isso.
É um órgão que está lá, guardado lá, escondido, entendeu? Mas foi o quê? Foi uma exigência do Ministério Público, mas que, na realidade, a gente não consegue, não tem uma ação. É a máxima do que é lei, você precisa da lei, você precisa da instituição do direito. Eu dou a instituição do direito, mas eu não te dou acesso a ele. E aí para uma mãezinha de santo que está lá com como 60, 70 anos, que está precisando, ela não sabe nem está como precisando de um apoio psicológico, ela teria que estar lá no navio. Ela O navio teria que dar esse apoio. Tentei tirar ela, mas ela está com medo, ela não consegue sair daquela situação. Sim. Minha irmã, eu não vou sair daqui porque eu tenho que cuidar da minha mãe, os filhos de santo. Aí ela conseguiu uma casa em Miguel Couto para fazer as festas lá, né? Só que teve problema lá, aí ela também me relatou isso. Eu estava acostumada com a minha casa, Sim, meu aquela questão da jeitinho, ancestralidade, com as da minhas raiz, coisas. né? Então eu não tenho condições, eu não tenho condições de ficar em outro lugar, porque aquilo era a minha vida, aquele lugar. Eu fiquei até um pouco emocionada lá, porque eu fiquei ouvindo, aquilo foi muito nosso, Sim, esse muito lugar, nosso né? mesmo. Então eu fiquei olhando assim, mas a gente não tem visibilidade. Acontece as coisas e a pessoa não tem defesa. Outra coisa, essa questão dessa lei, né, da inclusão escolar, que eu fiquei pensando também. Eu fiz alguns trabalhos lá no meu terreiro, que eu envolvo a comunidade terreiro, que eu acho que comunidade e terreiro tem que estar junto, até para quebrar essa coisa dos preconceitos, para você também, se você não conhece, conhecer que o terreiro não é aquela coisa demoníaca que todo mundo pensa, né? O que acham, o que falam, né? Aí eu vi uma cena na rua assim, da minha calçada, porque meu terreiro é grande, então a calçada é grande. Aí duas crianças falando assim, eles foram brigados, o casalzinho devia ter uns 10, 11 anos, dois. Não passa aí, porque a minha mãe não quer que você passe na calçada da macumba. Então os dois foram lutando isso, até achei engraçado, eles foram isso. Mas aí eu fiquei pensando nessa lei. Para além da lei escolar, que vai ensinar, tudo ótimo, mas tem que ensinar também em casa. Essa educação em casa, como que eu estou criando meu filho pequenininho hoje? Quais os valores que eu estou dando para essa criança? Porque essa pessoa que eles falaram, a minha mãe falou, o que essa mãe fala em casa? Ela fala coisas piores. Então, qual o valor que essa criança vai levar para a vida? Para além da escola, né? Porque o professor está lá. Mas em casa, a criança também precisa ser criada de um outro jeito, de uma outra situação, de você sentar com o seu filho e explicar ao seu filho direitinho como é que é a vida, como é que está a vida, que a vida tem um diverso, que a gente não está aqui para julgar nenhum nem outro. As pessoas vivem e escolhem o jeito que elas querem ensinar o respeito, né? Entendeu? Ensinar o respeito. Que a palavra tem que respeitar as pessoas. Respeitar as diferenças. Né? Que isso é muito importante. Não é a diferença só na cor, não é só a diferença racial. A diferença como um todo, social, racial, étnico, todo de uma maneira geral. Você vê um preconceito muito grande, as casas de candomblé geralmente abrem suas portas para todos. Não existe preconceito. Então, eu ia fazer uma adendo, estava aguardando a Itamara terminar, porque é isso. A gente também está vivendo hoje um cenário social de um avanço muito grande do protestantismo, né? Então a gente está vendo, eu costumo dizer e brincar, que cada boteco que a gente bebia uma cerveja, hoje é uma igreja. Então com esse avanço, e é um avanço programado, é um avanço pensado politicamente, né? Isso vai fazendo com que... Isso, porque a ideia é se tornar dominante mesmo. E com isso, as crianças nas suas casas crescem ouvindo que candomblé, umbanda são coisas do diabo. E ponto. E aí, meu filho, ele já cresce com essa ideia, ele chega na escola com essa ideia, ele está na rua brincando com essa ideia, e a gente vai ali colocando o preconceito cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E aí entra a importância da Lei 10.639, né? Porque quando você está falando da educação familiar,
A lei, inclusive, ela prevê educação para a comunidade escolar. Né? Então, quando você está fazendo um trabalho na escola com a criança, aquela aprendizagem, né? aquele conhecimento que a criança vai adquirir na escola, ela vai levar para casa. Né? E aquela criança vai se construindo, né? A partir na verdade, ele vai construindo uma identidade étnica que vai quebrando com todos esses estereótipos em relação à religião de matrizes africanas, em relação à cultura africana como um todo. Né? E essa mesma criança que, olha, nós estamos há 18 anos da lei. Se essa lei fosse implementada como ela deveria ter sido implementada, eu costumo dizer, no dia que o Neymar disse que ele não era negro, né? eu vi a idade do Neymar e fiz a conta da lei. Ele tem né? identidade Se étnica. o Neymar tivesse sido educado, né, tivesse tido uma educação para as relações étnico-raciais, né, com base na história da cultura africana, afro-brasileira e indígena, ele não teria dito aquela asneira. Né? Porque ele teria outra visão, né? Um outro pertencimento. Exatamente. Então, e essa educação, ela se estende às famílias. Né? Em 2000, a Sandra estava falando dos avanços, em 2008, eu fiz um trabalho na escola, um trabalho intercultural, com uma mesa com vários representantes de várias religiões. Né? Quando a mãe Torodi entrou, a escola ficou assustada, porque era, né, nossa, uma mãe de santo na escola. Entrando na escola, não sei o que lá. E um pai de aluno, quando soube que era pastor, foi correndo para a escola porque ele ia acabar com aquela coisa lá. Né? Ele teve que ouvir a fala da mãe, conheceu, né? E depois ele queria saber mais, entendeu? Então, eu acho que é o conhecimento que vai determinar. E como a Sandra está falando, nessa lógica do retrocesso, né? A gente veio num avanço de organizações do movimento negro, né? De 2005 em diante, que trabalharam muito com essa questão, os pontos de cultura e tudo mais. E daí em diante, a gente vem vivendo um retrocesso. Só que assim, esse retrocesso se acentuou de 2013 para cá. Né? E quem mais vai ser atacado? Exatamente qual lugar que vai ser mais atacado no campo da cultura? A religião. Né? É o espaço da cultura. Né? Na realidade, a religião de matriz africana é a alma da cultura afro-brasileira. E é nesse lugar que a gente quebra a branquitude. A gente quebra a dorsal. E como você bem colocou, Marisa, nós não podemos falar de cultura sem falar da religião. Nós, na época dos pontos de cultura, né, a Afoxé Chambomba, né, no qual eu sou a coordenadora, nós tínhamos 3 pontos de cultura, em 3 escolas diferentes. E foi muito difícil. No começo, tivemos muita dificuldade, poucas crianças iam devido a isso. Porque, ninguém vai lá porque é macumba. Então, o que nós fizemos? Nós levamos o Afoxé para dentro das escolas. Entendeu? Então, a escola, ela presenciou o que era uma cultura afro, entendeu? O que era um instrumento, o que era uma dança, o que era uma cantiga. A todo momento, nós tínhamos o máximo cuidado de não entrar na parte da religiosidade para não ter esse confronto. E com isso, o que nós fizemos? Nós trouxemos as crianças para nós. Então as crianças passaram a ir para o ponto, né? Para o ponto de cultura. Né? E nós fizemos isso nas 3 escolas, todas as 3 escolas abraçaram, as diretoras e tudo, e foi muito, muito bom. Então, mas muito difícil no começo, muito difícil. Eles aceitarem, eles participarem, é muito difícil. Os pais estiveram presentes, viram, mas mesmo assim ainda teve aqueles que bateram de frente, aqueles preconceituosos. Não, mas meu filho não vai participar disso porque eles estão fazendo aqui assim, mas lá vai ser diferente. Então tivemos muita dificuldade. Mas eu acho que nós não podemos desistir. Entendeu? A nossa bandeira é a resistência, é a bandeira do negro, é a bandeira do homossexual, é a bandeira
das comunidades terreiro, é a nossa bandeira é resistência. E nós vamos agora para as considerações finais, porque estamos com o nosso tempo já esgotado. Né? Eu adorei esse bate-papo, espero que todos que assistam esse vídeo também gostem, né? E muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente, fazendo parte disso. É uma história que não é nova para nós. Todas as 4 que estão aqui conhecem essa história muito bem, vivenciamos isso. Todas nós somos dessa cidade, construímos as coisas. Eu costumo dizer o seguinte: eu não quero construir nada negativo, eu quero construir positivo. E tenho certeza que vocês 3, como eu, esses anos todos, só temos construído coisas positivas para Nova Iguaçu. Então, Marisa, suas considerações finais. É isso, né? A resistência, o nosso nome é resistência. A gente só está aqui nesse lugar, né? A Sandra, professora, advogada, professora, assistente social, você, cada um de nós, a gente só está aqui porque a gente resiste, né? Porque a sociedade nos impõe essa marginalidade legal de que a Sandra está falando e a gente resiste, né? Então, assim, foi muito bom quando a gente olha para essa história, saber que nós fizemos parte dessa história, que nós estivemos juntas na construção dessa história, né? Construindo as organizações que lutaram pela história e cultura afro-brasileira, organizações que a qualquer momento, como você viu, né? Quando se iniciou, quando se agravou, né? Porque não se iniciou historicamente, né? Mas assim, quando se agravou na cidade, e a cidade foi o locus de maior violência as religiões de matrizes africanas, nós rapidamente nos articulamos e nos juntamos e fomos conversar para buscar mecanismos de resistência. Né? Então, é isso. A nossa história de resistência é uma história positiva, proativa. Né? A gente não constrói derrotas, não. Muito pelo contrário. Se a gente está, nesse momento, tão agredido, ninguém agride se não se sente ameaçado. É sinal que a nossa luta é uma luta vitoriosa, né? Mas que a gente não pode esmorecer, né? Exatamente. A gente tem que continuar na luta, tem que continuar na resistência. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Muito obrigada. Obrigada de a você, novo, Marisa, por essa participação, por essa oportunidade de estar junto a vocês, né? E que a gente continue na luta. Né? Obrigada. Porque ela Sandra, suas considerações finais. O papo a gente acha que vai ter muito tempo, mas o papo voa, né? Eu quero agradecer, Arlene, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo convite pelo projeto. Dizer que é isso, né? Marisa resumiu bem o que é. A gente não sucumbe, não. A gente balança, mas não cai. As casas são depredadas, né? E a gente fez vários mapeamentos e tudo, mas está aí. Nós somos a espinha dorsal da nossa cultura e vamos seguir nela. Balança, mas não cai. Inclusive, eu fiquei muito feliz, Sandra, em saber que você também faz parte dessa cultura, dessa religião, que você é filha Eu sou há 14 anos de Umbanda, observando. Há 10 anos eu iniciei na Umbanda e agora sou a Bian de Oxum no terreiro de Candomblé. Parabéns. Porque a vida vai girando e a gente vai indo, né? E a gente volta para o nosso lugar. Exatamente. E agora eu entendo muitas coisas que eu não entendia. Então, agradecer e dizer que eu estou à disposição e estamos aqui porque a nossa luta ela é muito maior. Vai muito além daqui. Conhecer esse sagrado não tem preço. Eu costumo dizer isso. Quando você conhece o Candomblé, quando você conhece a Umbanda, quando você conhece a religiosidade, isso é uma coisa que não tem preço. Então, eu quero deixar minha mensagem aqui para todas, né, e todos, que é importante isso. Você não precisa ser da religião, mas você precisa respeitar a nossa religião. Com certeza. Mãe de Alombo, por favor, suas considerações finais. Muito obrigada, agradecer também. Eu acho muito válido esse projeto que você está fazendo, essas rodas de conversa para a gente conversar sobre isso, porque isso dá uma visibilidade às pessoas que vão ouvir, todo esse bate-papo, né?
Então, que tenha mais dessas rodas para o pessoal ouvir, entender, né? E pensar na resistência, que é o que a gente tem. Resistir e pensar num mundo que é diverso, num mundo que tem a diferença e que a gente tem que respeitar o outro da maneira que o outro é e da religião que a pessoa quiser ser, entendeu? Deixa a pessoa livre, a gente é livre para escolher o que a gente quer fazer da vida. Então, se eu quero ser de determinada religião, ótimo, parabéns. A gente só tem que ter aquela posição de respeito pelo outro. Então, se eu não quero com meus filhos, nem meus netos, que eu tenho muitos filhos, gente que eu iniciei no meu candomblé, no meu terreiro, criança, que hoje estão até maiores que eu, com 18, com 20, e netos, eu não quero que meus filhos e meus netos passem por uma situação de violação de direito, assim, de violência, que isso é muito triste. Isso é muito triste acontecer uma coisa dessa hoje. Parece que a gente, historicamente, estava com a chibata nas costas, e ainda a gente carrega essa chibata até hoje, esse tipo de dor. É verdade. Né? Então, hoje, é isso que eu quero, que eu penso, essa dignidade, esse respeito pelo outro. Bom, muito obrigada a todas. Obrigada. Eu quero finalizar essa roda de conversa falando sobre o meu avô de santo, Joãozinho da Gomeia, que faz esse ano 50 anos de falecido, mas que vive em nossos corações, hoje eu tenho toda essa luta devido ao legado que ele me deixou, luta de resistência. Foi uma pessoa que lutou muito pelo candomblé, lutou muito pelo negro, lutou muito pelo homossexual, por todas as diferenças, toda a minoria. Então quero deixar aqui o meu mucuyu, minha bênção a ele e a toda a minha ancestralidade, que nossos ancestros nos abençoem, abençoe a todos que estão aqui presentes. E é isso, muito obrigado e mais uma vez obrigado à Lei Aldir Blanc, que nos proporcionou esse momento. Obrigada. E agora, para finalizar, eu quero entregar essas florzinhas para vocês. Ainda tem mimos. Porque esse mês é o mês das mulheres, né? Mês de março, né? Como eu falei no começo, né? É o mês das mulheres, o mês das mães sagradas, para Dandalunda. Obrigada, sua bênção, muito obrigada. Meu pai lhe abençoe. Marise, não sei sobre a sua espiritualidade, mas como você é uma guerreira tão grande, eu quero ver aqui representada uma matamba, uma Yansan. A gente não pode abraçar. Infelizmente, né, nós temos que nos manter, né? E para minha amada irmã, eu vou dedicar isso aqui em nome de todas as nossas maambas, de todas as nossas iabás, de todas as nossas mães sagradas. Muito obrigada por você estar aqui comigo nesse momento. Salve a Gomeia, salve Joãozinho da Gomeia. Mucuyu, tudo de melhor para nós todos.